É no gramado sintético, por enquanto, que a luta o aguarda. Fala, porcada, tudo bem? Começando mais um MM nesta terça-feira. A bola parou, já estou com saudades da sociedade, acho que vocês também. Mas vamos bater um papo com o Diego por aqui no MM. Tudo bem, meu amigo? Fala, Massa. Tudo bem com você, cara? Tudo bem, tudo em paz. Acompanhei o Quer dizer que senhor o no. Baptista. Fala. Acompanhei uns cortes do senhor no Podpah. O senhor, como sempre, brilhante nas suas posições. Queria parabenizá-lo mais uma vez pela Obrigado. Não firmeza pode. das suas, hum, das suas colocações e pelo embasamento, né? Mais uma vez ali, uma aula, Massa. Obrigado, garoto. Não pode porco, né? Não foi no pode Exatamente, pode ir pá. para um dia, né? Por enquanto não pode porco. É, quem sabe? Vamos lá. Vamos levando. Meu amigo, quer dizer que o senhor Baptista, presidente do Flamengo, está preocupadíssimo com a saúde dos jogadores, com o desenvolvimento do futebol brasileiro. Achei legal a postura dele, sabe? Muito legal. Sabemos nós que ele não está nem aí com nada disso e que a ideia é dar uma cutucada, a ideia é dar uma diminuída nas receitas daquele clube que pode sim lutar com o Flamengo pelos próximos títulos. Porque ele olha do lado, vê São Paulo, Corinthians, Santos, nossa, Vasco, Botafogo, cadê o Textor? Sumiu. Então, cara, ele vê e vai para cima para tentar minar uma das receitas, mas ele se esquece, cara, que o Allianz Parque dá ao Palmeiras em termos de receita de shows, né? 5 milhões mais ou menos por mês, são 60 milhões por ano. Isso não dá nem 10% da receita total do Palmeiras, não chega a 7, mais ou menos. Então o Palmeiras vai dar um jeito e vai se achar e vai se virar. Foi assim a vida inteira. Não é agora que o modelo de negócio do Palmeiras atacado com o Palmeiras W Torres a coisa vai ficar, nossa, o Palmeiras vai acabar, meu Deus. Até porque eu acho também que tem que acabar com o sintético e tem que ter grama natural boa em todos os estádios. Diego, quero ouvi-lo sobre isso. Massa, é mais ou menos essa linha mesmo, né? Impacto econômico direto, assim, realmente não é a grande coisa. O problema é que tem um impacto, vem um impacto econômico em cascata, né? Ele tenta minar o Palmeiras, vamos dizer, financeiramente, mas pode minar esportivamente à medida que o gramado vai ficar pior. O Palmeiras vai ter um terreno pior para jogar, porque não tem como fazer mágica, massa. Mesmo que você fale assim, porque quem se ferra com grana de imediato é a W Torre, ponto. A W Torre se ferra com grana de imediato. Mas o Palmeiras não deixa de se ferrar de certa maneira também, porque pode gerar um maior desinteresse por conta se o gramado estiver ruim, porque parte do espetáculo realmente é o fato da bola rolar bem, né? É uma hipocrisia danada, né, Massa? Mas e enquanto a FIFA permitir, enquanto a CBF permitir, beleza, vamos jogando. O problema é que, assim como você acredita, eu também acredito que esse lobby vai sair vencedor, acredito que esse lobby vai. Não acho que vai ser na próxima temporada, né? Acho que é toda mudança, até porque a próxima temporada é dia 28 de janeiro, né? Acho que toda mudança demanda um tempo de adaptação, mas eu entendo que o Palmeiras e a W Torre vão ter que voltar para o gramado natural. Acho que eu acredito que vai acontecer, eu não sei nem como isso afeta as negociações do Palmeiras atualmente com a Soccer Grass, né, com as outras empresas, porque o gramado vai ser agora reformado em janeiro, inclusive o Palmeiras joga a maior parte do Paulista, possivelmente em Barueri, cujo gramado também é sintético. Então, é, acho que talvez seja aí um dos anos de despedida desse piso, massa. Eu concordo que tem que ter gramado padrão e bom para todo mundo. Para mim podia ser, honestamente, acho muito mais legal grama natural. Foi assim que o futebol foi criado, tudo, mas eu joguei gramado sintético, mas eu não sou nenhum profissional, nenhum grande conhecedor. Não notei tanta diferença assim, cara, de um campo de grama. É um campo de grama, campo de grama rápido, ponto. Mas enfim, cara, lobby é lobby, política é política, e eu acredito que eles vão sair bem sucedidos e o Palmeiras da e vão ter que se adaptar. Não vai ter jeito, não. Eu já estive mais do seu lado, achando que o lobby venceria, do que estou agora. Porque na CBF isso não vai ser discutido, o Congresso Técnico é na quinta-feira, né? E a CBF propõe discutir o tema, mas não vai ser, como você bem disse, para 26, 27
e, pelo que eu ouvi, nem 28, talvez para 29. Então, é uma coisa para a gente gastar energia com ela mais para frente, tá bom? Mas me parece claro que a posição do Flamengo é engolir o Palmeiras. A dupla BAP e Boto já engoliu Leila e Barros, né? Aquele me treme as pernas quando falo publicamente, depois do jogo contra o São Paulo, e ali também tem uma questão que por que que o Palmeiras perdeu o Campeonato Brasileiro por causa daquela gritaria, daquele maldito pênalti seria até melhor que tivesse sido marcado, né? E a partir dali o Palmeiras definhou o jogo contra o Flamengo com o Wilton Pereira, mas enfim, já falei bastante disso. Você quer dar um pitaco? Você concorda, discorda de mim ou não? Vamos embora. Eu concordo 100%, Massa. Começou realmente ali, eles fizeram uma campanha absurda e o Palmeiras foi de fato jantado. Achei que a Leila é muito boa de rebater em público, mas achei que faltou uma articulação melhor de bastidores ali para que essas coisas tivessem acontecido, né? E o Anderson Barros, eu até nem sou dos maiores detratores dele, até pelo contrário, eu defendo o que eu acho de bom no trabalho dele, ataco o que eu acho de ruim, e esse é um dos aspectos que eu considero ruins do trabalho dele, a falta de presença dele, de imposição dele na mídia, mas não é o perfil dele, nunca foi, o perfil dele é outro. O perfil dele é completamente retraído, é um cara de gabinete, um cara de escritório, não é um cara de ficar colocando a cara na mídia. Até porque ele não é um bom orador, né, Massa? Ele não é um bom. Ele não passa essa. Não tem esse traquejo, assim. Ele até eu considero ele um cara ponderado, equilibrado, um cara muito honesto, um cara muito justo, um cara que normalmente compra as brigas certas, mas eu acho que falta a ele essa postura mais advocatícia, vamos dizer, um cara que precisa talvez se impor mais, defender mais o Palmeiras de uma maneira mais contundente, não sei, de bastidores, acho que não é o melhor, não é o que ele sabe fazer de melhor, mas muito longe disso, aliás, é uma deficiência na função dele. Isso não tem como você negar, né? Tem coisas que o cara vai ser bom, tem coisas que o cara não vai ser bom. Essa de colocar a cara a tapa ali na frente não é a dele, ele não faz bem. Além de não gostar de fazer, não é uma habilidade que ele tem, assim, como das melhores do cartel dele, não, Massa. Cara, mas diante de um movimento entre uma guerra midiática que teve a CBF é verde, no grito não, jornalista divulgando fake news, o cara vem a público e fala assim, temos que discutir isso nos fóruns adequados, aí não dá, né, cara? Aí é muito fraco para falar pela Sociedade Esportiva Palmeiras. Ele é muito bom, sim, lá com os jogadores falam muito bem dele. O Abel Ferreira ama o Barros, mas da porta para frente é preciso mais, é preciso que o dirigente se comporte como um dirigente mesmo, como um gerente remunerado, como diretor esportivo, cara. Não dá para o cara Sim, ficar escondido, né, embaixo da mesa em posição fetal. Isso não aí dá. para mim é muito ruim. É claro que a gente está falando mais disso agora porque o Palmeiras perdeu todos os títulos, porque se tivesse ganho, estaria tudo embaixo do tapete. Levanta a taça, o que está embaixo ninguém vê, só vê a taça, né? A gente sabe disso também, né? Mas vamos ver como as coisas vão transcorrer. O fato é que dia 11, meu caro, tem Palmeiras e Portuguesa, Portuguesa e Palmeiras pelo Campeonato Estadual. Nossos colegas do GE disseram hoje que Paulinho, Evangelista, é, Felipe Anderson e o Figueiredo ficaram, não tiraram férias ainda, vão ficar mais um tempo se recuperando para que possam estar aptos no início do ano. Hoje, qual é a tua expectativa quanto a contratações? Ah, Massa, o que a gente tem apurado, mais de um colega apurou, a informação também que eu tenho, na verdade, assim, né, a gente acompanha o futebol há tempo suficiente para a gente imaginar a lista de possibilidades de contratação antes mesmo dela sair, porque a gente olha a deficiência do elenco, a gente vê o que está faltando, né, então, antes de ter as apurações, eu já falava em um 2, um 3 ou 4, um 5 e um 10, foi o que falamos aqui, inclusive, no último MM, se não me engano, e não tinha saído essa apuração ainda geral. Eu tinha essa informação de que eram posições que o Palmeiras iria atrás, aí outros colegas também vieram, se não me engano, acho que foi o UOL mesmo que veio, né, com as informações hoje, de um lateral direito, de um volante, não, foi a Ah, Isa Labate, na live aqui do, tá, do Lavieri, que falou, né, que ela fala isso. que o Aníbal tá de saída, e aí menciona as outras posições, né,
Eu não acho que não chega para logo, mas eu não sei se chega para estreia no Brasileiro, não, mas tem que chegar, né? Teria que chegar. Todo ano tem um porquê do planejamento do Palmeiras não tá acontecendo, mas esse ano vai ser um porquê para todo mundo, né, Massa? Porque você não vê movimentação de mercado em nenhum outro time, até porque a temporada não acabou. O problema é que essa temporada praticamente ela não acaba, né? É um negócio maluco, porque a temporada mal acaba e já começa a pré-temporada. É um segundo ano de loucura, né? Então, o Palmeiras não vai ter esses jogadores para início de ano, mas ninguém mais no Brasil vai ter reforços, assim, porque você não vê movimentação em outras equipes, né? E aí, o que se tornou deficiência nesse ano pode acabar virando uma vantagem competitiva para o próximo, porque o Palmeiras se reforçou neste ano bastante, com muitos jogadores, e tem jogadores que chegaram aí, pô, janela de agosto, e que vão estar mais aclimatados para o ano que vem, em vantagem com relação aos reforços das equipes que vão chegar agora em janeiro. Então, quem fez contratação na última janela de jogadores que entraram no time, é o caso do Palmeiras com o Andréas, com o próprio Carlos Miguel, esses jogadores que chegaram por último, eles vão estar mais bem aclimatados do que os reforços agora de janeiro das outras equipes. Então, o que foi problema em um ano pode virar solução em outro, pode virar vantagem em outro. Mas cara, enfim, é acreditar que eu sempre falei, né? Esse time ele teve bons momentos e ele teve maus momentos, teve queda. A queda é multifatorial, como a gente acabou de falar, tem arbitragem, tem cansaço, tem data FIFA, tem desgaste natural, tem perda de foco, tem mancada do Abel de jogar a toalha antes da hora, tem uma série de É, questões, né, que se colocam. sim. E uma delas é a questão da transição mesmo, né, da mudança de um elenco para o outro. Você tira metade de um elenco, coloca metade nova, isso leva tempo e o Palmeiras teve esse tempo de maturação. A partir de janeiro, essa desculpa não cola mais. E aí é ver se de fato as contratações foram bem feitas, né? Acho que meio ponto pacífico que Mikael e Emi Martinez foram as contratações não tão bem sucedidas assim. Eu daria benefício da dúvida para as demais, massa. Mas novidade de chegada, assim, para todas as posições não vai ter, não. Pode ser que chegue um ou outro desses aí, dessa lista, mas não todos, massa. Vamos lá. O que eu tenho é mais. Eu não tinha o lateral direito, né? Que a Isa trouxe, mas eu tinha o zagueiro, um 5, um 8 e um meia, né? É, Que seria o John Arias. Esse aí, se você disser assim pra mim, traz ele e depois a gente vê no meio do ano, fica com o que tem. Ah, eu topo, eu assino embaixo, o Arias é um cara né? diferente, né? O Arias é um Não cara é, acima da cara? média. Puta Sim, jogador, mano. sim. Pelo amor de Deus. Aí vê Arias e Paulinho vivos no ataque com o Vitor Roque, né? Flaquito no banco, treinando para jogar com o Messi no meio do ano, na seleção, na Copa do Mundo. Olha, me dá até uma coceirinha aqui. Seria muito bom de ver. Muito bom de ver. Bom, hoje se especulou o Fabinho. O time do Viu é muito rápido. A gente foi buscar os números do Fabinho lá no Al Ittihad. Vamos colocar na tela para a gente ver os números do Fabinho. Olha aí, ó. Pelo Al Ittihad, 15 jogos, mais de 1.200 minutos, fez um gol, deu duas assistências, 94% de acerto nos passes, 2,4 desarmes por jogo, né? E tem aqui a 1,3 interceptações também por jogo. Os números do Fabinho na tela. Pois é, a gente ouviu como só tem craque lá, eles já mapearam o Fabinho, porque se falou nisso, ventilou, que o Palmeiras tem interesse no Fabinho, mas não houve nenhum avanço, houve uma consulta, né? É como ligar para o Diego e perguntar: como vai, Diego? Tudo bem? Queria consultar uma dúvida com você. E o Diego disse assim: agora eu não posso te atender. Foi isso que aconteceu. Então o Fabinho não virá, tá? Só para deixar esse claro. O cara fez 15 jogos, né? Não dá para jogar. Um jogador com este perfil não daria para jogar 65, 70 jogos, mas seria muito útil, né? Ali ao lado do Evangelista, do Andréas, né? Já que o Palmeiras pretende vender o Aníbal, que é um Hannibal Banguela. O homem perdeu tudo que tinha desde que começou bem, foi caindo, caindo, caindo e agora tá complicado, hein, ô Marada? Ele só caiu, massa. É um jogador que, É. quando o jogador chega na primeira temporada, às vezes a gente fala assim, não, mas é a primeira, ele tá se adaptando, né? Jogar no Brasil não é fácil, beleza. Pois Aí ele é. entra pro segundo ano, ele piora, quer dizer, ele se desadaptou ao que tinha adaptado, né? E não é uma questão de adaptação, é uma questão
de futebol mesmo, de concentração, de, enfim. Infelizmente, né, Massa? Parecia ser um grande jogador mesmo, mas não é o 5 que o Palmeiras precisa para se impor fisicamente. Inclusive, quando ele foi se impor, ele se impôs do jeito errado, né? A cabeçada lá do Martinez contra o Corinthians, É, realmente. Jesus amado. Ele até jogou bons jogos depois daquilo, mas, cara, ele tá sempre Sim. sob desconfiança depois daquilo, né? Não tem mais como botar fé no É. cara. Muito bem, eu boto fé na Kraken, porque na Kraken, meu amigo, você tem aí centenas e centenas de ativos para escolher o que fazer, tá bom? Então venha para a Kraken você também. A Kraken é uma empresa norte-americana que está em mais de 100 países no mundo, tem mais de 15 milhões de clientes e na Kraken você pode comprar dólar, você pode fazer trade de alavancagem. O Diego, que é um cara bom de mercado financeiro, faz trade como nunca. Ele entende todos aqueles gráficozinhos que ficam para lá e para cá, para lá e para cá. Eu não entendo, então não me meto, certo? Então, digo para vocês, tudo no Pix e plataforma em português, certo? Tudo em português. Digo a você o seguinte, cara, toma cuidado que Bitcoin é um negócio volátil. Então, eu estou recomendando a plataforma para você. E lá dentro você vai ver o que faz. Fique à vontade. Se você colocar US$ 200 em qualquer ativo da Kraken, você vai ganhar US$ 10 em bitcoins, tá bom? O link está na descrição, celular no QR Code, abra a sua conta e divirta-se com a Kraken. Muito bem, vamos nessa. Ô, Diegão, é o seguinte, meu velho. É, Mudar o estatuto para o terceiro mandato só não vai adiante se a presidente Leila Pereira não quiser. Ouvi agora algo de que Lamáquia estaria esperando a Leila Pereira sair do Palmeiras para participar da SAF do Vasco com a Crefisa. Será que as coisas estão ligadas? A Leila Pereira vem falar aquela tolice no dia antes de uma final de Libertadores para testar os pares dela, porque esse assunto era velho, voltou, né? Foi rechaçado lá atrás, voltou agora. E olha, pelo que eu apurei, só não passa se ela não quiser, hein? O que seria um retrocesso brutal para a Sociedade Esportiva Palmeiras, independente dela fazer bom mandato ou não, acho que ela tem muitos acertos, erros também, todos temos na vida. Porém, nós sabemos, nós dois, quanto foi difícil formar novas lideranças depois do reinado de Mustafa Majid Contursi, que praticamente no final ali da Parmalat jogou o Palmeiras num buraco, num ostracismo, que levou anos para sair, né, para ter uma melhora mínima no conselho, no nível, né, das pessoas do conselho, e ela aconteceu depois com os eternos palestrinos, com a turma que veio com a ideia do Arena, com o professor Beluso, né, teve o De La Mônica também, mas antes disso, já imaginou Arnaldo Tironi, os dois, Arnaldo e Tironi, tomando conta do Palmeiras? Foi o que vimos, segunda divisão na hora. Me conta, Diego, que coisa, hein? A gente não tem um dia de paz, meu amigo. Não tem, Massa, assim, e se depender dos votos do conselho, ela vai conseguir essa aprovação. Massa, como dizer a questão? Combinado não é caro. Se existe um processo democrático dentro do clube para mudar questões estatutárias, e é desejo dela, e ela consegue legitimidade disso junto aos pares dela, não há nada que possa ser feito. O Mustafa Contursi, ele mudava o estatuto ali também, mas ele tinha um modus operandi um pouco diferente, né? Ele tinha uma maneira diferente. O Mustafa ele fazia muito um clientelismo, né? Ele dava emprego para. Pô, eu tô falando porque eu sei, tá? Ninguém me contou, eu sei. Ele dava emprego para pai de conselheiro, para filha de conselheiro, furava vaga no balé para filha de conselheiro. Ele fazia isso e assim ele arregimentava, né? No Palmeiras, atualmente, existe um grupo ligado mais à Leila, que também se beneficia dessa proximidade com ela. Acho que isso já foi mais escancarado do que é hoje, a gente não ouve falar tanto. Não sei se a gente ouve falar menos porque ficou um negócio meio natural, né? Eu não gostaria que isso acontecesse, Massa. Não é pela Leila Pereira, como você mesmo colocou. Pouco importa se a administração dela é boa, e em alguns aspectos ela é boa, não tem como negar. Ela faz, ela tem boas atitudes dela enquanto dirigente, enquanto comandante mora ali da parte administrativa do clube,
mas eu não gosto dessa perpetuação por essa razão que você colocou, oxigenação de ideias, troca de pessoas, formação de novas lideranças. Você vai loteando o clube aos poucos à medida que você vai se perpetuando no poder, né? Isso é natural, mas, Massa, tem um estatuto e o estatuto tem essa brecha para mudança. Eu gostaria que ela não propusesse isso. Eu não acho republicano da parte dela fazer isso. Agora, ela pode fazer, o estatuto permite que ela faça, o estatuto dá essa brecha, assim como o estatuto acolheu uma associação vitalícia dela na base da canetada, dada pela Mustafa Contursi. Isso, né, tipo, quem validou foi o Mustafa, o conselho aprovou. Depois, quando o Paulo Nobre sai, o Gagliotti e o Paulo Nobre faz a impugnação dessa associação dela, o Gagliotti coloca a voto, o conselho acolhe ela de novo, e se ela colocar a voto agora, ela vai ser acolhida de novo, né? E assim vai ficando um clube à imagem e semelhança dela, né? Ela tem as ideias dela. Hoje o Palmeiras ele tem o sócio do interior, que é uma coisa muito legal para quem não mora em São Paulo, para frequentar, acabou. O título de associação ao Palmeiras ficou um valor exorbitante. Você paga para fazer 50 tudo. mil. Então, você paga para fazer tudo. Você vai fazer academia no Palmeiras? É mais cento e pouco, que é o preço de uma academia popular. Tem uma academia popular ali na esquina, de quina com o shopping a, sei lá, 300 metros do Palmeiras, que custa isso sem você ser sócio. Então, você vai fazer natação? Tem um negocinho a mais. Você vai fazer tudo que você vai fazer, tem um negocinho a mais. Além de pagar 50 mil, além de pagar a taxa de manutenção mensal. Ou seja, o Palmeiras ficou uma questão proibitiva, ele está se tornando um outro tipo de clube, o que é uma pena, porque era realmente um local que toda a população da Pompeia ali, muita gente, era um clube bem acessível. Ele era sucateado, ele era um pouquinho mais caído, ele era. Mas ele era o clube do bairro, a galera ia. Hoje em dia tá ficando cada vez mais difícil. Ainda que o perfil do bairro tenha mudado, né, Massa? Você que é morador aí da Ah, Pompeia, mudou muito, né, mudou cara? muito. Então, Mudou muito, subiu muito arranha-céu aqui, se ela mete um esse pessoal valor, é de, é porque tem, ó, tem gente, né? Aí, claro, né? Então, claro, claro, claro. Esse aspecto eu nem assim discuto, eu acho que é um movimento meio natural. O bairro aqui era um bairro de casas, virou um bairro de prédios, né? Eu falo com tranquilidade, eu moro a 1 quilômetro do Allianz Parque andando, né? Quer dizer, de carro andando, dando mesmo. É 1 quilômetro. O meu prédio aqui tem 70 anos, né? É um bem antigo, mas, pô, só ali na boca do Allianz Parque surgiram várias torres, e claro que agora custa mais caro. Eu entendo, o clube social tem que ser superavitário, não tem que tirar dinheiro do futebol, mas a questão é o conselho, né? Como você vai formando novos conselheiros, porque os sócios estão felizes com a Leila, esse é o termômetro que eu tenho, né? E vai ser isso. Vamos esperar para ver o que ela vai fazer. Agora é o seguinte, vou dar uma missão para você, hein, Diego? Dos manda. reforços novos que chegaram, tá bom? Vou te dar uma moral. Até o Felipe Anderson eu vou pôr na conta. Fica, espera ou sai? Já já você vai me responder, nós vamos falar sobre isso. Antes quero falar da Partium, porque a Partium fica e fica em nossos corações. Porque se você precisa de volantes, meu amigo, tá aí, ó. Volantes e componentes de motores na Partium, não dá para você perder. Como é que funciona? O volante no motor a diesel, motor grande, o que ele faz? Armazena energia, faz o motor de arranque funcionar. É ele que fala para o motor de arranque, funciona. É como se fosse o Aníbal Moreno que fala assim: vai, Flaco, toma a bola. Mas o Aníbal erra o passe. Na Partium, não. O volante da Partium acerta o passe sempre. Olha como ele é fabricado, com a precisão, bem projetado. Então você coloca seu celular no QR Code ou vai no link da descrição, que vai acontecer a mágica, a noite mágica. Vai abrir o time de representantes da Partium para você, meu garoto, meu guri, minha senhora, meu senhor, escolher qual o produto que você precisa, e a parte entrega para você, como você está vendo aí. Esse rapaz da empilhadeira é bom, hein? Queria ver ele na vaga do Flaco, só para acertar o buraco na hora certa. Coloque seu celular no QR Code ou abra o link que está na descrição, beleza?
Vamos lá então, Diego, esse exercício rápido. Sim, não, talvez. Talvez é que dá ainda para confiar nele. Vamos ver aqui, vou começar com o Mikael. Mikael, não, reprovado. Não. Beleza. Kelvin. Paciência ainda, observação. Beleza. Jefté. Observação. Martinez, Emiliano Até Martinez. logo, muito obrigado. Até logo. Facundo Torres. Observação. Sousa. Observação. Andrés. Aprovadíssimo. Vitor Roque. Aprovadíssimo. Tô te dando a parte boa, hein? Lucas Evangelista. Aprovadíssimo. Paulinho. Aprovadíssimo. Felipe Anderson, como fala o Abel Ferreira. Eu acho que ele pode ficar na equipe, mas é um jogador que, se tiver alguma proposta, ela pode ser estudada, Massa. Ela pode ser estudada. Não é um cara E o intocável, não. Maurício. Mesmo Boa. E o caso. Maurício. Mesmo Água de caso pra mim. Salsicha. Mesmo caso pra mim, Hum? Massa. O cara que ele mostrou valor, mostrou capacidade, mas também tem a sua observação. Pois é, o Diego, eu vou te falar um negócio, cara. Sabe o que eu cansei um pouco? Eu sei que sou conhecido pela mídia palestrina, colegas que fazem canais, esse aí é passa-pano e tal. Eu não me incomodo em nada com isso, porque acho que é o fruto da independência. Você ser independente, você mantém, né, uma certa coerência naquilo que fala, nem para tá tudo certo, nem para tá tudo errado, porque a vida me ensinou que é assim, né? Nós seres humanos somos cheios de vicissitudes, somos cheios de contradições, né? Então, é normal, né? Se a cabeça da gente, a nossa consciência estivesse ligada num termômetro, tenho certeza que a gente ia pagar um monte de mico durante o dia, né? Ah, aquilo lá, o que eu pensei, o que eu não falei, enfim. Mas posto isso, me encheu um pouco os paquá essa história de jogador que ainda vai jogar, e o cara precisa jogar, e o cara vai ter que ter um tempo, o cara vai ter que andar. Cara, não tem ninguém que chega e joga. Chegou e jogou é Andrés e Paulinho, cara. E o Evangelista também, vou colocar nessa conta. O resto, cara, parece plantação, velho. Kelvin, joga bem um pouco, para. Giai, lenhador, só dá uma machadada na bola. Cara, assim, porque plantação é legal, você planta, tem que regar, molhar, botar adubo, vai demorar para crescer. E o Palmeiras precisa agora, né, bicho? Porque o ano que vem, meu amigo, a chance do Abel ouvir, ei, Abel, vai tomar caju é muito grande logo no começo. Queria te ouvir. Massa, sabe, em cima desse tema, a Mancha Verde fez um comunicado aí no final de semana, né? Falando sobre. Sim. No sábado, né? Saiu o comunicado dele, listando lá os jogadores, falando dos 700 milhões gastos para 2025. Eu desconstruí um pouco esse argumento da Mancha, com todo respeito à uniformizada, né? Mas eu fiz uma desconstrução desse argumento que eu achei ele um pouquinho superficial demais, né? Primeiro, quando a gente fala em 700 milhões, a gente não está falando 700 milhões para 2025, não foi isso. Você não contrata 700 milhões para um ano, ninguém ali tem contrato de um ano, só o Fux, que não custou nada, então não entra na conta. E o Fux é um reforço que eu quero que fique também. A gente não pagou por ele, mas eu quero que fique. E aí eu fiz uma pequena conta, né? A gente falou de jogadores aprovados, né? Então a gente citamos o Evangelista, o Andréas, o Paulinho, o Vitor Roque e eu incluí o Carlos Miguel nessa lista. São 5. Esses 5 custaram 401,7 milhões. Não foi por acaso que eles chegaram e jogaram, incluindo o Carlos Miguel, tá? Que tem pouquíssimos jogos na carreira, mas, cara, basta você entender de futebol, entender a posição de goleiro, olhar pro cara, ver os fundamentos do cara e entender, meu, esse cara tá. Precisa dar uma ajustada aí, mas ele pode entrar e jogar, tanto que ele entrou e jogou e salvou o Palmeiras uma série de jogos. Essas 5 contratações dos aprovados totalizaram 401 milhões. Então, dos 700 gastos, dá pra gente falar que 401 chegaram prontos para jogar, certo? Jogaram, beleza. Aí eu fiz uma conta do que eu chamei de jogadores úteis, massa. Então, caras estão em avaliação. Que para mim é Kelvin, o Jefté, o Torres e o Sousa. Esses todos custaram 224. Então a gente está falando de 700 pau, a gente está falando de 624 que são jogadores que foram contratações úteis. Entre os 5 que chegaram e jogaram e esses 4 que tiveram momentos,
bons o suficiente para eles ficarem e não ruins o suficiente para eles serem limados. E na minha visão, duas contratações que não vingaram, que não serviram, que é o Martinez e o Mikael, e quanto antes o Palmeiras negociá-los, eu entendo que é melhor. Vai perder menos dinheiro. Ponto. Essa é a minha visão, né? Então, duas questões. Investiu 700 para esse ano e não deu nada. Não, investiu 700 para remontar o elenco, dos quais 620 foram bem gastos, foram bem empregados. Pode ser que GFT não vinha, Kelvin não vinha, mas não dá para jogar no lixo já os caras, né? Assim como o Sousa e o Facundo, não dá para jogar no lixo os caras já. Entendo que tem que ter. Agora, massa, existe essa questão da adaptação mesmo. É muito mais legal quando chega pronto para jogar, que foram os 5 que a gente citou. Mas é um mercado competitivo, é um mercado complicado. E o Palmeiras tem essa questão dessa filosofia. A mesma filosofia que levou o Palmeiras a ser campeão tantas vezes é uma filosofia que complica às vezes o Palmeiras em alguns momentos. E como você mesmo coloca, Massa, o ambiente externo mudou. Né? Você não pode continuar pensando com a mesma cabeça de antes se você isso. está num outro ambiente. Então, e o Palmeiras na Claro. última temporada mudou um pouco essa questão, né, de plantação. Tanto que a gente falou de 5 caras aqui que não é plantação, nenhum dos 5. Nem o Carlos Miguel, né? Ele não veio como plantação, ele veio para jogar. Ele veio para disputar a vaga com o Everton. Então, o Palmeiras trouxe 5 caras prontos para entrar em campo, exceto o Paulinho, mas não é por uma questão de capacidade, uma questão física, né? Mas o Palmeiras trouxe atletas de topo de prateleira. Eu acho que a gente, Massa, tanto nós aqui da imprensa que cobre o Palmeiras, quanto a torcida, a gente está rodando atrás do próprio rabo, que a gente não está se conformando de não ter ganhado nenhum campeonato esse ano, com razão. O Palmeiras chegou num patamar que ele não pode. É bizarro falar isso, né? Mas o Palmeiras hoje, ele não tem o direito de sair do ano sem uma conquista, sem que isso gere uma grande turbulência. É o lugar onde o Palmeiras se colocou e onde o Palmeiras insiste em se colocar. É o maior campeão do Brasil, o maior clube do Brasil, o Palmeiras reforça isso. Então, é uma coisa que se retroalimenta, né? O Palmeiras busca mais resultados, e mais resultados trazem mais pressão, que trazem mais resultados, que trazem mais pressão, e vai. É um círculo, é um círculo. Então, o Palmeiras tem isso hoje em dia, né? Mas o Palmeiras trouxe 5 caras para entrar e jogar. Então a gente fica tentando achar culpado. É porque contrataram mal. Não contrataram mal. Você trouxeram 5 caras que entraram para ser titular. Então não contratou mal. Ah, mas contratou caras caros. Cara, mas coube no orçamento? Coube no orçamento. Ah, eles não são tudo isso. Vamos ver? Vamos esperar? Porque o Flaco não era tudo isso e esse ano dele foi bom. Caiu no final? Caiu. Todo mundo caiu. Mas ele ficou um tempão. Então, eu acho que assim, a gente ainda. É o que você fala, mas se tivesse ganhado um dos campeonatos agora na reta final, tava tudo embaixo do tapete. Como não ganhou, não tem nem tapete mais. O tapete foi dobrado, enrolado, tá num canto e a gente tá vendo tudo que tava embaixo. Então tá muito fácil achar. Mas eu acho que a gente vai ficar andando em círculos tentando achar o culpado. A culpa é do Barros. A culpa é da Leila. A culpa é do Abel. A culpa é da arbitragem. A culpa é do Boto e a culpa é de tudo. É um pacote. É uma coisa multifatorial, que inclui o Abel, que inclui o Baus, que inclui a Leila, que inclui a pressão na arbitragem, que inclui a imprensa, a má imprensa que jogou contra o Palmeiras. Inclui tudo, né? É isso. Então a gente tem que. O que eu recomendo pro palmeirense, mais do que qualquer coisa, é o que eu recomendo para mim, pro meu pai, pros meus amigos palmeirenses, para as pessoas que eu torço pro Palmeiras que eu gosto, ó. Acabou 25, vamos entrar em 26, tendo acabado 25. Não vamos trazer essa pressão de. A Mancha mandou o manifesto, xingou, beleza. É o papel da Mancha. Posição está colocada. Eles queriam um fora Abel, eles queriam um fora Barros. Eles não têm como falar fora Leila, porque ela tem mais 2 anos de mandato no mínimo. No mínimo. Mas também estão fora Leila embutido ali. Só que para 26, cara, vamos tentar começar 26 desgarrado de 25, porque primeiro 25 já foi. E o Palmeiras perdeu porque jogou mal o futebol também, né? Porque no fim das contas, Massa, futebol é no campo. E o Palmeiras no campo não conseguiu performar. Isso é culpa do Abel, também é culpa dos jogadores, também é culpa do calendário, também é culpa de tudo, né? Então a gente tá numa caça às bruxas danada que a gente tem 82 bruxas pra gente caçar. Haja caldeirão, sabe? Assim, não tem como. É muita. Perfeito. Porque é assim que é, Massa. Tudo é Assim multifatorial, isso né? mesmo. É assim que é, meu garoto. É isso mesmo, velho. Tá tudo junto. Eu sempre falo. As coisas não estão dissociadas. O Wilton Pereira prejudicou o Palmeiras pra cacete, Pra mas o cacete. Aníbal Moreno também foi muito mal. Não dá para dissociar, as coisas estão juntas, cara. Sim. Juntas. Muito bem, juntos e misturados com o MM que volta na quinta-feira.
tá bom? Diego Iwata Lima, se inscreva aqui no canal, deixa o like, seu comentário é muito importante. Escreva aqui, se inscreva no canal do Diego também, deixa o like lá também por osmose. Nesta terça-feira tem live, né? Tem ao vivo, Diego Iwata. Como é que vai ser? 21h30, Massa, estaremos ao vivo. Opa! As lives estão sendo muito legais, principalmente as de pós-jogo. Eu fiz 2 de pós-jogo até agora, Massa. Foi muito legal. E eu, sempre acompanhei os pós-jogos do canal aqui, do seu canal. Uma pena que eu não consigo acompanhar os 2 agora, né? Mas eu tô fazendo um ali. Mas eu sempre gostei muito de ouvir o teu pós-jogo, né? Era o meu companheiro de viagem de carro de volta pra Jundiaí quando eu saía do jogo. E, cara, tem sido muito legal. 21h30 no nosso canal. Você que tá inscrito, se você não tá inscrito, se inscreve lá para poder comentar, porque só inscritos comentam. E a gente vai falar um pouquinho de tudo, cara. A caça às bruxas continua, a discussão sobre as bruxas continua e eu espero vocês lá no canal. Perfeito! Então, como diria Silvio Luiz, acerte o seu aí, que eu arredondo o meu aqui. Muito obrigado, o MM fica por aqui. O time do Viu é maravilhoso. www.viuestudio.com.br. Voltaremos amanhã. Amanhã tem Bom Dia Massa, live com os apoiadores. A capinha da live é Reclame Aqui. Então, amanhã à noite estarei com os meus apoiadores e seguimos nossa caminhada, tá bom? O canal tem bastante coisa programada. Bati um papo com o Rick Bonadio, com o Nivaldo de Silo, sobre futebol, sobre Palmeiras, certo? Tem bastante coisa legal. Aliás, domingo, 9 da manhã, tem 5 anos do Abel Ferreira, uma retrospectiva que eu fiz, falei, dei opinião, mostrei as coletivas, algumas que a gente separou, que eu achei legal, para falar de tudo isso, desse novo momento, desse momento do Palmeiras, que tem há 5 anos um treinador. Se em 1997 eu dissesse isso, eu seria taxado de lunático, né? As coisas mudam mesmo no futebol. Vamos nessa, obrigado, Diego. Voltaremos com o MM na quinta-feira aqui. Vem comigo, valeu, obrigado, tchau.